Boa tarde. Quero agradecer, né, a galerinha que se inscreveu no canal. Em 2 dias e meio já tem 150 inscritos e mais de 1.000 visualizações. A gente tem muitas críticas, tem pessoas que zombam, tiram sarro, não se importa. Mas na verdade, meu maior intuito desse canal é ajudar mulheres, entendeu? Mulheres que não conseguem superar, mulheres que não conseguem se amar, mulheres que vivem relacionamento abusivo, que não conseguem se separar, pôr um fim, entendeu? Ontem eu vi um relato num grupo que eu acompanho, que a mulher disse que ele bateu nela, ele machucou toda ela, e mesmo assim ela foi atrás, né, se humilhou, e ele foi, bateu de novo nela, deixou ela sangrando na casa da mãe dela, e mesmo assim ela foi atrás se sentindo culpada. E eu te falo assim que eu vivi relacionamentos abusivos, sim, terríveis, do quais eu não conseguia sair também, que eu virei escrava, mas eu vou chegar nessa parte. E eu gravei a parte um e a parte 2, né, relatando a minha gravidez, com 12 anos, né, com 13 eu fui mãe. E eu decidi, assim, dar sequência a essa história até hoje, né? Hoje eu tô completando 35 anos e eu quero chegar até aqui. Mas eu vou resumir, senão vai ficar muito, muito grande, muito longa a história. E assim, eu parei na parte, né, que eu falava que eu engravidei pela segunda vez. Com 16 anos eu já era mãe, né, do Marcelo, que eu engravidei com 12, e da Micaela, que eu engravidei com 15. Só que o parto dela foi bem tranquilo, porque na época a gente tinha uma situação financeira boa, a gente pagou, né? Pagamos o pré-natal, pagamos o parto, eu não sofri nada. Eu costumo dizer assim que eu busquei ela no hospital. E eu fiquei ainda com o pai dela, né? Foi bem tribulado, teve traições, ele engravidou outra fora do casamento, ele me traiu com a minha prima, ele me traiu com a minha empregada, ele me traiu com a minha melhor amiga. Foi várias traições. Foi muitas coisas difíceis, sabe? E eu fiquei até os 26 anos. E com 26 anos, antes da gente se separar, a minha mãe teve câncer. E eu não vou julgar a minha mãe, também não quero que ninguém julgue, porque eu acho assim, a gente é aquilo que a gente tem, aquilo que a gente transborda, né? E a minha mãe teve uma infância bem difícil também. Ela foi estrupada com 6 anos de idade. Ela contava pra gente que o moço taxista, ele amarrava ela e estrupava ela, e depois levava ela na casa da minha avó cheia de compras para dizer que ela ganhou alguma coisa, porque eram muitos irmãos. A minha avó ela era louca, o meu avô era aposentado na época, né? Ganhava muito pouco e eram muitos filhos. E minha mãe sempre relatava isso pra gente. Então, assim, minha mãe, ela não conseguiu ser boa mãe. Ela batia na gente, ela espancava, ela gritava, ela xingava a gente, ela amaldiçoava. E quando ela teve o câncer, a minha irmã, que sempre foi mais grudada, mais próxima da minha mãe, ela engravidou. Então, assim, devido à radiação, à situação em si, né, foi bom a gente não deixar ela ficar muito indo no hospital. Embora ela acompanhou bastante também, esteve bem presente, mas quem levava a minha mãe para sessões de radiação era eu. E foi bem difícil, porque a gente não tinha mais dinheiro, não tinha mais o que gastar com a minha mãe. E chegava no hospital, ela vomitava 15, 16 vezes por dia, ela não tinha mais o que soltar. E eu lembro que ela falava para Deus ter misericórdia dela. Na época eu era missionária, eu era evangélica, né? Eu não saía da igreja, era levita. E aí, muitas vezes eu levava 10, 20 reais. E a única coisa que ela conseguia comer era sorvete e água de coco. Ela tomava muita água de coco. E a gente comprava, só que era caro no hospital. Então, às vezes, eu ia lá, comprava a água de coco dela, comprava o sorvete dela, e ela me perguntava assim se eu tinha comido. Eu estava morrendo de fome muitas vezes, mas eu falava assim: não, mãe, eu já comi, mas eu não tinha comido ainda. E a batalha durou por 7 meses. Eu saía às 5 horas da manhã da minha cidade, vinha pro hospital em Taubaté, ficava com ela até as 2 da tarde, a gente subia, dava banho, fazia curativo na nefrostomia, e assim foi. E eu cuidei dela com todo o amor do mundo, eu perdoei ela, ela também me perdoou. E no dia do velório, eu tinha decidido que eu não ia entrar, né, no cemitério, porque. Ai, pra mim tinha acabado já. Só que eu acho que nem a minha irmã sabe disso. Eu vi que ela tava muito abalada e eu decidi ser a força dela. Eu entrei no cemitério e eu me lembro que na hora que eu cheguei na porta do cemitério, assim, e meu ex-marido, ele me abraçou e eu falei pra ele assim, agora eu não preciso mais. Por 7 meses eu precisei, e ele com a pastora da igreja falava que eu tinha ido, ficado com os enfermeiros, com os médicos, que eu não prestava, que eu era vagabundo, essas coisas assim. E aí tá, minha mãe foi enterrada e quando foi 5 horas da tarde eu fui embora com ele, com os meus filhos.
E chegando no quarto, ele falou pra mim assim que ele tinha uma coisa pra me dizer. E eu falei assim: pode falar, pode dizer. E ele disse assim que a pastora da igreja tinha falado pra ele que Deus tinha uma varoa valorosa pra ele, que não era eu, e que a gente ia se separar. E na hora foi um choque, né? Porque eu tava sofrendo ali a perca da minha mãe, tava tentando administrar, minha irmã com um bebezinho recém-nascido, ela tava sem comer há muitos dias. E mesmo assim eu decidi que a gente ia se separar. Eu peguei as minhas coisas, saí, e ele falou pra mim que durante 6 meses ele ia me ajudar financeiramente, porque eu estava sem trabalhar devido ao câncer da minha mãe. E eu saí, aluguei uma casa, né? A gente ia revezar com as crianças. E eu liguei pra ele, falei assim: olha, eu arrumei uma casa e eu pretendo me mudar e vou trazer as crianças comigo. Ele falou bem assim: você perdeu. Eu, a pastora e a advogada da igreja fizemos o boletim de ocorrência que você abandonou a casa e abandonou os filhos. E ali meu mundo caiu. Eu acho que foi a pior fase da minha vida. Porque, nossa, eu era bem grudada com os meus filhos, a minha filha também bem grudada. E eu despiroquei a cabeção. Eu me revoltei, eu fiquei doida, eu não tinha estrutura, né, pra levar eles pra morar comigo. E eu tinha na época um carro e minhas roupas, eu juntei tudo que eu tinha e fui morar em São José dos Campos com uma melhor amiga. E ali começou meu calvário também. Eu caí nas drogas, eu comecei a cheirar, eu fiquei um ano cheirando sem parar. Muitas pessoas não sabem dessa história. Eu fui pro fundo do poço. No fundo do poço. E do nada eu sentava assim no meio-fio, no sol, aquele sol quente, começava a chorar, saudade dos meus filhos, e tentando lutar pra levar eles, mas eu não conseguia. E assim foi a minha luta. Até que então eu voltei, né, lá pra igreja, fiquei um tempo, consegui me libertar de muitas coisas. E conheci o pai do Lorenzo. O Lorenzo hoje ele tá com 8 anos de idade. Eu conheci ele e depois de um tempo eu acabei engravidando do Lorenzo. E foi uma gravidez muito conturbada, porque eu era autônomo. Na época eu era manicure, né? Eu tava começando a minha carreira de cabeleireira. Eu era autônoma e eu trabalhava no salão, mas não tava dando lucro. Eu comecei a ficar em depressão. Aí eu não conseguia ver meus filhos. Eu grávida dele. E eu morava na casa da minha ex-sogra, que é minha mãe. Ela é a mãe que eu não tive na vida. Ontem mesmo eu estava com ela. Eu separei já do pai do Lorenzo, mas ela é minha vida, aquela mulher. E só que assim, ela não tinha condições de me ajudar financeiramente porque ela ganhava um salário mínimo e ela pagava aluguel. Então a nossa mistura era o que ela trazia do serviço que sobrava. E eu tinha vontade de comer um pão, não tinha. Eu tinha vontade de tomar uma coca, não tinha. Tomar um leite, não tinha. E foi muito difícil. O pai do Lorenzo, na época, ele não tinha muito juízo, ele era mais jovem do que eu, né? E ele fumava droga na época lá. E quando faltava 36 dias pro Lorenzo nascer, eu cansei, eu não aguentava mais. Eu juntei tudo que eu tinha numa sacolinha de supermercado do Piratininga e fui embora para Campos do Jordão, com uma mão na frente e a outra atrás. Chegando lá, eu lembro até hoje que era dia de eleição. E eu fui morar na casa da minha irmã, grávida, sem nada, o neném não tinha nada. Ele não tinha uma roupinha, porque até então dava que era menina e no fim era menino. E ali a minha irmã me abraçou. A minha irmã também, ela é a mãe que eu não tenho. Ela é incrível, ela é uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. E ela me abraçou, ali eu fiquei. Eu peguei firme na igreja de novo, voltei a ser missionária. E eu sofria muito, né? Porque eu gostava do pai do Lorenzo, eu não queria que ele ficasse sem pai, porque na época eu era uma preconceituosa. Eu tinha preconceitos de mulheres que não estavam casadas, que os seus filhos não tinham pais, e hoje eu sou mãe e pai já faz 8 anos. E ali eu fiquei firme na igreja e tal, até que eu fiz um concurso lá, uma entrevista, e eu passei no para trabalhar no Bradesco, em abertura de contas em Campos do Jordão, ali eu trabalhei por um tempo. E eu fui restaurando a minha vida. Até então, os meus filhos, eles não eram muito presentes, porque o pai, a madrasta conseguiram virar a cabeça deles. Eles sofreram muito. O meu filho sofreu muito, a minha filha sofreu muito. Essa separação até hoje causa danos na minha filha, porque, embora o pai dela é pastor, ele abandonou ela tentou várias vezes suicídio, ela tomou remédio para se matar. O meu filho, ele acabou, de certa forma, caindo nas drogas, entendeu? Ele tentou também muitas coisas. A gente tá numa batalha com ele. Hoje faz 5 dias que ele tá internado. E eu creio que Deus vai restaurar a vida dele, que Deus vai pôr ele de pé, porque ele é um menino incrível. Ele tem um coração incrível. Se ele vê alguém passando necessidade, ele vai lá e levanta a pessoa. Ele tira a roupa do corpo, dá pra pessoa. E eu passei muitas lutas com a minha filha, porque daí ela veio morar comigo, lá em Campos do Jordão. O Lourenço era bebê. E ela foi rebelde até hoje. Faz mais ou menos uns 3 meses que ela não é mais rebelde.
Era muito difícil, muito difícil. A minha família sabe que por muitas vezes eu falei pra minha irmã assim: eu não sei mais o que eu faço com a Micaela. Eu não sei mais o que eu faço com ela. Porque era muito difícil. Ela vivia no mundo dela, de cara feia, amarga, azeda, a gente não conversava. E eu tive, há pouco agora, eu tive um relacionamento de 2 anos. E nesse relacionamento de 2 anos eu fiquei tão cega, tão cega, tão cega, que eu abandonei os meus filhos. Eu não era mais mãe do Lorenzo e da Micaela, porque o Marcelo, o que eu fui mãe com 12 anos, ele mora com a avó, né? Ele preferiu ficar com a avó e ele morou todo esse tempo com a avó. Até mesmo porque ele trabalhava lá. E eu deixei de ser mãe, eu era uma pessoa bem sucedida. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas eu estou falando a verdade, até mesmo porque eu odeio mentiras, entendeu? E eu era muito bem sucedida, eu me reergui financeiramente, cabeleireira, ganhava na faixa de 7, 8 mil por mês, tinha meu carro, um salão lindo, morava num big de um apartamento e fui me envolver com uma pessoa. Eu não vou citar nomes, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu sou curada, eu não tenho raiva dela. Hoje eu sou homossexual, entendeu? Muitas pessoas falaram pra mim não abordar isso porque eu iria atrasar o meu canal. Porém, eu tenho uma visão voltada diferente. Quem gostar vai gostar, quem não gostar não vai gostar, sendo eu, ou sendo a prima, ou sendo a irmã. A gente existe muito preconceito, né? Nós vivemos num país preconceituoso. Porém, isso não me importa, entendeu? Isso não me importa. Eu sou muito bem resolvida, faz 7 anos que eu me assumi lésbica. Eu sou umbandista, sou espírita, não sou mais evangélica. Não tenho nada contra, já fui julgada, já fui apontada, já fui humilhada por isso. Mas eu sou independente e eu pago as minhas contas. Eu pago todas as minhas contas, entendeu? Então isso pra mim não importa. E foi isso, eu me envolvi com uma pessoa. Antes dela eu já tive 2 pessoas antes disso. Eu vou abordar esse tema, como foi, que eu me descobri, né? Lésbica. Eu vou abordar isso no outro vídeo, em detalhes, mas eu estou resumindo a história aqui hoje, entendeu? E aí eu me envolvi, né, com essa pessoa. Eu não vou dizer que foi a pior coisa da minha vida, porque eu aprendi muito, eu vim embora pra Taubaté, tô onde eu tô hoje, graças a Deus. É por causa disso, eu criei força de onde eu não tinha e eu vim embora. E assim, eu vou abordar agora esse novo tema, né? No outro vídeo, porque senão vai ficar muito comprido. E eu falei que eu não ia fazer vídeos muito compridos, no máximo 13, 14, 15 minutos, porque senão fica cansativo. Então, assim, aqui tá outra parte do vídeo, né? Falando da minha filha, como foi. E eu quero chegar agora, até os 35, né? No caso, hoje tô ficando velhinha. E contar. E depois que eu conseguir contar tudo isso, eu quero começar a abordar os temas. Então, galera, se inscreva, porque se vocês não se inscreverem, vocês não, né, não vai estar ajudando muito. Se inscreva no meu canal, dá uma força, compartilhe, indica para mulheres, suas amigas. Esse canal não é para homens, é para mulheres, né? Porque nós já nascemos vencedoras. Então, dá uma forcinha lá. Eu vou gravar a outra parte e assim eu vou soltando, entendeu? Beijo, obrigado por cada um que se inscreveu, cada um que tá assistindo, cada pessoa que tá mandando mensagem pra mim, agradecendo, falando que eu tô ajudando. Nossa, isso não tem preço. Ó, beijinho, beijinho.